Olá! Mais uma meta literária do mês concluída com sucesso. Esse mês eu tinha separado para ler um clássico japonês que é Kafka à beira-mar, do Haruki Murakami, e finalmente eu acabei esse calhamaço aqui, que é no mínimo interessante. Eu tenho algumas considerações para falar com vocês, temos alguns pontos bem específicos pra gente conversar, então antes de mais nada, roda a vinheta. audiomarker.com. Se você caiu aqui de paraquedas, eu tenho uma meta literária onde eu separo um livro a cada mês e esse mês eu tinha separado este livrinho pra ler. Infelizmente eu não tô conseguindo ler mais do que minha meta literária porque eu sempre priorizo a minha meta literária, que é ler um livro a cada mês específico que eu separei lá no começo do ano, mas esse ano tá sendo bem corrido e eu tô só conseguindo ler os livros da minha meta literária. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui em cima e você dá uma olhadinha pra saber quais livros eu ainda vou ler, quais livros eu já li e quais deles tem resenha. Todos os livros da meta literária que eu leio eu faço resenha. Talvez vá ter um esse ano que eu não vou fazer, mas aí a gente conversa mais pra frente. E esse mês de setembro foi o mês que eu finalmente li esse livro que eu fui apurrinhada por um amigo de tanto que ele falou: leia esse livro, Maria Clara, leia esse livro. Eu falei, eu não sei se eu vou gostar, eu não sei se faz o meu estilo. Eu conheci o Murakami lá em 2019, se eu não me engano. Esse meu amigo me apresentou e falou que tinha gostado muito da literatura dele, que era um clássico japonês, que tinha várias obras incríveis, mas as obras deles não faz muito o meu estilo. E deixei assim de lado, assim, uma coisa assim, que bom pra você, que você gosta dele, mas pra mim eu acho que não vai funcionar. E aí em 2020, isso foi em 2019, em 2020 eu ganhei esse livro. Eu ganhei esse livro que é um livro bem diferente do que os livros do Murakami que ele estava acostumado a fazer. Tanto é que até na sinopse aqui diz que é um dos livros mais ambiciosos do Murakami, que é um dos livros mais diferentes, que tem alguns apelos um pouco sobrenaturais, irrealistas, fantasiosos, e aí eu falei, tá bom, vou ler, talvez eu me interesse. Fui empurrando com a barriga até esse ano de 2022, então estamos aqui finalmente para conversar sobre esse clássico da literatura japonesa, que é o Kafka à beira-mar. Para começar, o livro é centrado em dois personagens. A gente vai ter uma mistura de capítulos aí, então cada capítulo a gente vai acompanhar esses personagens. Então intercala cada capítulo um personagem. E os personagens são o Kafka, que dá o nome do livro, e o Sr. Nakata. Então a gente vai acompanhar esses dois personagens e ver como que a história deles meio que se cruzam numa jornada meio que inesperada. É muito interessante acompanhar essa jornada porque são duas pessoas completamente diferentes. O Kafka é um menino de 15 anos que acabou de fugir de casa e o Nakata já é um senhorzinho analfabeto que conversa com gatos. Então a gente tem essas duas fantasias e duas personalidades completamente diferentes e histórias completamente diferentes, e é muito interessante realmente acompanhar a jornada desses dois pra ver como que lá pra frente a história deles se cruzam, mesmo que eles nunca se cruzem no livro. Eles nunca chegam a se encontrar no livro, mas as histórias acabam se cruzando em algum momento. Isso não é um spoiler, porque, sinceramente, olha, acontece tanta coisa nesse livro que, assim, é uma loucura. O Kafka resolve fugir de casa porque existe uma profecia ali na vida dele e ele quer fugir dessa profecia. A gente não sabe muito bem o que é até a metade do livro. Ele aproveita essa jornada de fuga de casa para tentar encontrar a mãe e a irmã que saíram de casa quando ele tinha apenas 4 anos. Essa é a história do Kafka. Agora, o Sr. Nakata é um homem idoso que ele sofreu um trauma meio que inexplicável na infância. Ele era um menino muito inteligente na escola, mas depois desse trauma que ele sofreu, ele não conseguia mais ler, não conseguia mais entender e compreender algumas situações que estavam ao seu redor.
E depois desse trauma, ele adquiriu alguns poderes sobrenaturais, que é conversar com gatos. E eu não posso falar mais nada para não estragar a experiência de vocês, mas é um livro cheio de referências musicais, de referências de produtos, de marcas, de tudo, assim. É realmente, você vai enxergando a referência em cada pedacinho do livro. E é um livro muito descritivo. Muito descritivo. E você demora um pouco para pegar o ritmo, sim, tá? Você vai demorar, principalmente porque ele é um calhamaço, e você vai demorar para pegar o ritmo dele, mas é uma descrição que vai te ambientalizar muito bem. Todos os detalhes ali da descrição, apesar de ser comprida, apesar de ser um livro bem descritivo, elas são necessárias para você entender em ambientação, porque a ambientação também é uma parte muito importante desse livro, porque é grande parte, assim, do plot, assim, é a ambientação, e você vai pegando nuances conforme o livro vai passando e as descrições vão sendo feitas. Num geral, eu gostei do livro, mas é um livro que você começa não entendendo nada e no final parece que você tá no começo. É um livro cheio de metáforas, assim, cheio de metáforas mesmo, que algumas você até pega, outras você fala, vai ficar com Deus. Essa aqui vai ficar com Deus porque tem algumas coisas que acontecem nesse livro que são muito problemáticas. Gente, são muito problemáticas algumas coisas que acontecem nesse livro. E que eu tava lendo e eu falava, gente, não é... Gente, uma terapia aqui. Vamos de terapia? Vamos de terapia, porque não é possível, porque não é possível. Não é possível. Esse é um livro de 2002, se eu não me engano. Essa edição é de 2005... Eu acho que essa é a edição, essa é a edição de 2005, o livro originalmente foi publicado em 2002, se eu não me engano. E algumas coisas aqui nesse livro são muito boas em questão de... pra você pensar sobre a vida mesmo. É um livro, no mínimo, interessante, porque é um livro que vai te prender muito. Apesar de ser um livro muito descritivo, a ambientação é muito importante, então a descrição vai te pegar e vai fazer você conseguir entender o que está acontecendo ao seu redor, sem necessariamente os personagens contarem a história pra você. Isso é muito legal mesmo. A história é muito fantasiosa e muito surrealista em algumas partes, e você fica querendo saber o que está acontecendo. Vai te prender nessa questão de curiosidade. O livro faz você ficar curioso pra atender a história e pra acompanhar esses personagens e ver o que realmente vai acontecer. Eu particularmente gosto mais do arco do Sr. Nakata. Ele é um senhor muito irritante às vezes, mas é compreensível porque ele realmente não compreende o que está acontecendo, porque o livro inteiro ele fala que ele é meio ruim da cabeça devido àquele trauma que ele passou. Então ele não compreende muito bem as coisas, só que ao mesmo tempo ele compreende muito o que está acontecendo. E é um personagem muito bem escrito e um personagem muito interessante, que eu particularmente gostei mais de acompanhar o arco do Sr. Nakata do que do jovem de 15 anos, o Kafka. Eu dei a nota de 3,5 porque algumas coisas me incomodaram bastante no livro, teve cenas e tem problemáticas muito erradas nesse livro. Eu não posso falar, mas tem duas coisas muito erradas nesse livro e eu fico, gente, pelo amor de Deus, tá muito errado isso. Talvez se não fosse por esses dois pontos que eu achei bem errado, talvez eu tenha aumentado a nota. É um livro interessante, não é um livro, nossa, o melhor livro que eu li na minha vida, não é. Não é um livro também que me despertou interesse em ler outras coisas do autor, porque as outras coisas do autor, eu dei uma olhada na escrita do autor e nos outros livros e obras publicadas, e realmente esse aqui, pela sinopse, pelo que eu vi, é realmente o que eu mais me interessaria pela sua obra. E por isso que eu acabei lendo, porque realmente é o que mais tem a ver comigo. E é um livro muito surrealista que vai te prender, que vai deixar você muito curioso pro final. E o final não é necessariamente tão bom assim. Pra mim, o processo de ler ele e o processo das histórias, final não é necessariamente o ápice do livro.
Eu acho que o ápice do livro e o intuito do livro é realmente fazer você ver essa jornada de, olha, temos esse personagem aqui e ter esse personagem ali, vamos ver como é que essas histórias se cruzam e o desenvolvimento de cada personagem. Então, eu acho que o caminho do começo pro fim é mais importante do que o fim em si. Não sei se vocês conseguem me entender isso, mas o final é bem ok. Não foi uma coisa, meu Deus, olha, estou tranquila agora. O final não me despertou o interesse tanto quanto saber a história de cada um desses personagens, sabe? Então, a história deles acaba num jeito muito legal, e aí depois tem esse finalzinho que não necessariamente é tão bom quanto a minha curiosidade de saber mais da vida dos personagens, sabe? Então, é um livro bom, eu gostei do livro, não foi um dos meus livros favoritos. Eu provavelmente não vou ler mais livros do Haruki Murakami, porque não me despertou interesse mesmo, mas é um livro muito bom e que eu gostei bastante e que me deixou intrigada e que me deixou curiosa para saber o final. Algumas metáforas aqui são ótimas, outras metáforas são desnecessárias. Entenda também que o livro é um livro meio complicadinho de você entender algumas coisas, porque o livro é escrito em metáforas. Todo o livro é escrito em metáforas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha resenha, tão confusa quanto o livro. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar pra vocês. Saibam que tem 2 pontos aqui nesse livro que eu realmente não gostei e eu achei muito errado. E infelizmente eu não posso comentar aqui com vocês porque é um spoiler, tá? Mas eu achei muito inconveniente e foi muito incômodo de ler aqui esses 2 pontos, porque você meio que já sabia o que estava acontecendo e, olha, enfim, é um livro bom. Em até certo ponto foi prazeroso de ler, porque eu fiquei curiosa e fiquei pensando no livro, em algumas páginas do livro, quando eu fechava ele. Então eu acho que um livro cumpre o seu papel quando você fecha ele, você continua pensando sobre a mensagem do livro, sobre algumas partes e, enfim, você continua tentando absorver aquela obra e pensando na obra. Eu acho que esse é o papel de um livro e esse cumpriu muito bem o papel. Fiquei muito curiosa para saber o que ia acontecer sobre esses 2 personagens e, apesar de não ter gostado de alguns pontos e ter achado bem errado alguns pontos nesse livro, é um livro, no mínimo, interessante. Dá uma olhada na sinopse e vê se desperta o interesse em você. Porque se despertar o interesse em você, eu acho que vale a pena. Não é um livro ruim. Talvez você vá aproveitar essa leitura se você despertou esse interesse. Se não, acho que dá pra passar. Tem outros livros aí do Murakami que você pode se interessar também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido. Me deixa aqui embaixo nos comentários se você já leu esse livro, se você tem interesse em ler esse livro, se você já leu outra obra do Murakami. Murakami é um escritor clássico japonês, então me escreve aqui embaixo se você já leu outros livros dele, se vocês têm interesse em conhecer mais sobre esse autor. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau.